Mas glória a Deus, irmão. Hoje, vou ser sincero contigo, eu quero despender dessa reunião um tempo maior para escritura. Eu quero que você entenda. Hoje pela manhã, quando eu vim de madrugadinha para a igreja e comecei a pedir a Deus uma palavra, uma coisa que não saía de dentro do meu ser era o Salmo 1. E naturalmente, quando a gente olha para o Salmo 1, geralmente a gente sempre usou essa mensagem do Salmo 1, sempre voltada para a vida financeira, para a vida próspera das pessoas. E tanto que quando eu comecei a meditar um pouco mais e dar uma atenção um pouco mais a esse texto do Salmo 1, eu percebi que existe aqui, irmão, um campo tão grande, tão vasto, que não só é bom para a vida financeira, para a vida econômica, mas também até para uma conduta com a vida com Deus. E aí eu queria que você realmente prestasse atenção. Eu não quero aqui hoje, nem nos próximos dias, eu não sei quanto tempo nós vamos levar estudando o Salmo 1, eu não sei quanto tempo nós vamos levar, e eu não quero ser uma pessoa formal, eu quero ser informal, eu quero trazer você para perto, tanto que o título da mensagem foi Uma Viagem pelo Salmo 1. Para você ter ideia, antes de eu desenvolver a mensagem, a primeira coisa que veio ao meu coração é uma viagem pelo Salmo 1. Eu falei assim, mas aí depois eu fiquei olhando assim, mais uma viagem. Quando a gente usa esse termo viagem, né, a gente está usando para uma coisa mais prolongada, bem mais longa, bem mais larga. E não era essa a ideia que eu tinha. E não sabendo eu que era exatamente a ideia do próprio Deus. Então eu gostaria que você realmente redobrasse a sua atenção. Eu vou dar uma atenção maior para o ensino, para a pregação, tanto que eu não vou ser uma pessoa formal. Muitas vezes eu vou ler alguma coisa para que não fuja nada do nosso espírito, porque esse texto, esse tema fala muito ao nosso coração. Amém, pessoal? Então vamos lá no Salmo 1, já vamos fazer uma leitura inteira dele. E aí que é uma leitura pequena, porque são apenas 6 versículos, e aí assim a gente prossegue com a revelação que o Espírito Santo nos concedeu nesta manhã. Amém, pessoal? Quem está acordado, diga glória a Deus. Ah, que bom então. Enquanto você acha aí, bom dia para os irmãos que estão em casa. Eu sou Adécimo Silva, sou pastor no Ministério Igreja Internacional da Graça de Deus. Faço parte da equipe do missionário R.R. Soares, juntamente com o pastor Jaime de Amorim em São Paulo e com o nosso estimado pastor Carlos Soares aqui no estado de Mato Grosso. Eu faço mais precisamente parte da igreja aqui em Lucas do Rio Verde, que por sua vez tem sido a bênção. Tem ou não tem, pessoal? Então, o que se tiver que fazer um convite para vir morar em Lucas, você diria sim ou diria não? Vem que a terra é bênção e o povo também é abençoado, amém, pessoal? Então as portas estão abertas para você estar com a gente. E com certeza, você que já é da cidade de Lucas do Rio Verde, teremos o maior prazer de recebê-lo em nossa igreja. Aqui nós temos toda uma equipe preparada para te ajudar. Além do pastor, temos os obreiros e pessoas maravilhosas que com certeza lhe estenderão a mão. O endereço, a maioria já conhece, Avenida São Paulo, número 200E, né, em frente ao que nós chamamos de A Silve, na esquina com a farmácia municipal, no bairro Cidade Nova. Vem com a gente que Deus tem bênção para a sua vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, pessoal? Glória a Deus. Então, vamos lá fazer a leitura do Salmo 1, começando no versículo 1. Diz assim, ó: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Mas, gente, é tanto doce, né, pessoal? Mas vamos lá, isso é bom que vai memorizar mais rápido, né? Vamos ler de novo, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos, e nem se assenta na roda dos. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas as folhas não caem, e tudo o que fizer, o que acontecerá? E aí ele termina dizendo: não são assim os ímpios, ponto final, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos.
porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, qual será o final dele? Perecerá. Irmão, eu quero fazer uma retratação de tudo que aqui está escrito. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse texto começa dizendo bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, alguém que está contente. E como eu coloquei aqui, o Salmo é uma resposta ao que chamamos de tristeza, vazio e enfado espiritual, que geralmente algumas pessoas estão vivendo nos dias atuais. Primeiro termo que eu usei foi uma tristeza. Se você parar para analisar, quando entramos na presença de Deus, a Bíblia fala que a tristeza ela tende até saltar de alegria. Mas cada dia parece que aumenta o número de cristãos que, ao invés de se tornarem pessoas felizes na presença de Deus, elas estão meio que se sentindo tristes e oprimidas. E isso está errado. Primeiro porque a Bíblia fala que aonde há o Espírito do Senhor, existe uma liberdade. Até porque quando uma pessoa ela tem um encontro com Deus, a sua alegria não consiste naquilo que ela alcança ou deixa de alcançar aqui na terra. Conversando, não com só essa, mas com várias pessoas, eu vejo que a maioria das pessoas baseiam o amor que Deus sentem por elas naquilo que elas recebem de Deus ou não. É mais ou menos assim: se Deus estiver me curando, se Deus estiver me prosperando, se Deus estiver abrindo a porta, se Deus de alguma forma estiver ouvindo as minhas orações e correspondendo às minhas expectativas, então Deus me ama. Deus me ama. Resumindo para entender de uma forma clara, enquanto Deus disser sempre sim para mim, Deus me ama. O dia que Deus disser não, Deus não me ama. É mais ou menos um relacionamento de pai e filho. Enquanto a mãe e o pai sempre diz sim, é o melhor pai mas o dia que o pai diz não, a casa cai, o mundo muda. Não porque você é ruim, porque você não quer que eu seja feliz, porque você não está interessado no meu bem-estar, você é egoísta, só está pensando na senhora, no senhor, não sabe o que é bom para mim, não sabe o que é melhor para mim. Pare com isso. Irmão, hoje nós vemos essa tristeza, pessoas que tentam basear a sua alegria em Deus, naquilo que Ele pode oferecer, e a gente se esquece de um simples detalhe. O livro de Apocalipse fala que Deus ele tem a chave nas mãos, o que abre e ninguém o quê? Fecha. E aí o final do versículo diz que o Senhor colocou uma porta aberta diante de nós. É lindo quando a pessoa fala assim: não pastor, eu sirvo a Deus, eu temo a Deus, eu ando com Deus, e a porta que Deus abriu ninguém vai fechar. Ninguém, não adianta. Mas a pessoa se esquece que a chave ainda continua na mão dele. Ele diz: aquele que abre e ninguém fecha, mas também aquele que o dia que fechar, ninguém também vai o quê? Abrir. Meu irmão, a Bíblia fala: considerai a bondade de Deus, mas considere também, muitas vezes, a severidade de Deus. O fato de você amar o seu filho não significa que você vai aprovar tudo o que ele faz. Porque se você é um pai que concorda e aprova tudo o que o seu filho faz, você está criando uma bomba dentro da sua casa. E além de ser uma pessoa má, porque como pais, vou profetizando aqui, como pais, você tem que ensinar o que é bom e mostrar o que é errado. Censurar, não deixar ir. O dia que tomar a sua idade de independência, aí a pessoa faz o que quiser. Eu fico vendo alguns pais que se sentem maus, porque os filhos crescem, fazem as suas escolhas, na maioria das vezes não, algumas delas são escolhas ruins, escolhas péssimas, e aí de repente vem aquele sentimento de culpa sobre o pai. Eu falhei como pai, eu falhei como mãe. Não. Você ensinou o caminho que deve andar, mas vai chegar um dia que eles vão fazer as suas próprias escolhas. Se escolher para o lado errado, se escolher para o lado ruim, isso não significa que você foi o pai ruim, foi a escolha que ele tomou. É como Deus ele nos ensinou. Tudo que Deus criou, diz a Bíblia, que é bom. O ser humano é uma criatura sensacional, criada por Deus. Ele colocou diante de nós a bênção e a maldição, mas a Bíblia fala que muitos amaram mais a maldição do que a bênção. Quer dizer então que Deus é um ser ruim? Não, Deus é um ser maravilhoso.
colocou tanto a bênção como a maldição. Tipo aí, ó, agora você decide o que você quer, para amanhã ou depois você não dizer que foi manipulado por mim. É uma escolha própria. E nós temos que ser humildes para reconhecer que muitas vezes estamos herdando frutos das nossas próprias escolhas. Temos que vigiar e ser cautelosos com isso. Então, peraí, não, eu não posso basear o amor de Deus no quanto eu recebo. Ah, minha família não me ama, os meus amigos são interesseiros, os meus irmãos não pensam em mim dessa forma, na igreja nem as pessoas me respeitam. Meu irmão, o amor de Deus para mim independe de qualquer uma dessa situação. Eu deveria pensar da seguinte forma: ah, minha família não me ama. Bom, o Senhor chegou a dizer que ainda que uma mãe que tem o seu filho, não venha amá-lo, eu vou te amar. Eu vou te amar, eu vou te respeitar. Ah, porque os meus amigos, pastor, porque os meus amigos não têm nenhuma consideração por mim. Bom, a Bíblia fala que Deus chamou Abraão de amigo, coisa que nenhuma outra pessoa recebeu como título, Ah, pastor, meu marido me abandonou, me deixou sozinha. Bom, se você lê as Escrituras, a Bíblia fala que eu, o seu Senhor, serei o teu marido. Então, em todo momento, em alguma coisa ruim que nos sucede, alguma coisa ruim que nos acontece, em contraste, Deus está sempre ao nosso lado, independente de qualquer situação. Então, eu não posso nunca basear o amor de Deus naquilo que eu recebo ou deixo de receber. Por isso que muitas pessoas estão tendo essa tristeza na alma. Porque às vezes o diabo faz até ela pensar: poxa, lá no mundo eu era mais feliz. Por quê? Por que você acha que era feliz? Porque você sentava na mesa de um bar e tomava todas e ria com os amigos que muitas vezes estavam ali por causa da garrafa de cerveja? Por que você acha que você era feliz? Porque você podia fazer o que quisesse, às vezes até de maneira errada e de certa forma não se sentir constrangido, mas no fundo se sentia condenado? Não, meu irmão, não confunda isso. Não confunda isso. Olha o que Deus está nos ensinando. Tristeza, além da tristeza vem o vazio. Sabe, e o enfado. Eu quero enfatizar essas duas coisas. O vazio, como se o que nós estivermos fazendo na presença de Deus não tem sentido nenhum. É isso que os ímpios tentam mostrar para a gente. Diante de Deus não há temor. O ímpio, quando a pessoa vazia, ela não vê sentido. Por que ir à igreja? Ela não vê sentido. Por que orar todo dia? Ela não vê sentido. Por que devolver os dias, devolver as ofertas? Por que meditar? Por que ler a Bíblia? Sabe, por exemplo, a maioria não deveria ser um costume nosso, mas geralmente é assim: depois que você lê um livro, não estou falando da Bíblia, estou falando de livro normal, seja livro relacionado à fé cristã ou livro secular, apenas para angariar conhecimento. Quando você lê uma vez, geralmente a maioria das pessoas não tem o desejo de lê-lo novamente, ou de reler novamente, porque quando ela pega para ler, ela já fala: eu já li. Mas se você perguntar o que está escrito, você não vai lembrar. Embora o livro possa ter te impactado grandemente, você nem sempre está predisposto a relê-lo novamente. A mesma coisa com a Bíblia Sagrada. Quantas vezes a pessoa ela não tem essa inclinação de querer meditar, ou essa inclinação de querer estudar, porque o diabo coloca no subconsciente: mas você já leu. Para que você vai ler novamente? Por que você vai reler outra vez, sendo que você já leu uma vez? E o diabo faz você achar que ao reler aquele mesmo texto, você vai ter o mesmo entendimento, quando na verdade, irmão, os tesouros de Deus se abrem para você, como foi o Salmo 1. Irmão, e o enfado? Sabe quando a pessoa está cansada, ela acha que aquilo é o seu peso, é o seu fardo. Por que a maioria das pessoas elas escolhem se afastar da igreja? Porque elas acham que os mandamentos de Deus são pesados demais. Por que as pessoas elas geralmente tendem a se distanciar da igreja? Porque se você parar para analisar, a igreja é a única porta aberta que está sempre disposta a lhe estender a mão, independente do que você é e independente do que você fez. A igreja é a única instituição que está aberta para estender a mão, para te ajudar, não te julgar pelos seus erros, não te julgar muitas vezes ainda pelos desvios de caráter que existem em algumas pessoas. A igreja não faz isso, o evangelho não faz isso. Mas a pessoa sente esse enfado, como se a igreja fosse o fardo. Será que não é porque a igreja, o evangelho, a palavra de Deus mostra o lado errado?
Será que não é porque, de certa forma, a igreja, o evangelho que é pregado dentro dela, faz você raciocinar, refletir e entender que aquilo não pertence a quem tem o nome escrito no livro da vida? Não, isso aqui não pode continuar acontecendo comigo. Isso não pode continuar sucedendo na minha vida. Então, bem-aventurado é uma pessoa feliz. E o Salmo, ele começa nos retratando isso. E duas coisas nós podemos ver, em contrastes. Ele contrasta, o Salmo primeiro, os dois únicos tipos de pessoas na ótica de Deus. Aos olhos de Deus, só existem dois tipos de pessoas. Repitam comigo. Primeira, ímpio. Segundo, justa. Só existem essas duas pessoas. Diante de Deus só existem essas duas pessoas. Não há meio termo. Não existe. Ou eu sou justo, ou eu sou ímpio. Ou eu estou sendo ímpio, ou eu estou sendo justo. Não tem como fazer um meio termo. Não, tipo assim, pastor, eu não estou lá e nem cá. Não existe. Para Deus não. Ou nós somos uma coisa, ou nós estamos sendo outra. Mas nós somos pessoas que, de certa forma, tentamos modelar ou moldar a palavra de Deus de acordo com aquilo que nos faz sentir bem. Sabe? Aonde, de certa forma, tira aquele desencargo de consciência, sabe? Não, tipo assim, eu não estou indo na igreja, sabe? Eu não sou aquele evangélico praticante, mas em contrapartida, eu não faço mal para ninguém, eu faço as minhas orações, eu falo com Deus, eu oro pelas pessoas, eu ajudo quem for preciso. Muitas vezes eu tiro, como diz o ditado, eu tiro da minha boca para dar para quem? Para os outros. Já está errando. Não, pastor, mas a Bíblia fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Correto. Eu tenho que amar o próximo como a mim e não mais do que a mim. Eu não posso fazer isso. Eu não posso amar a outra pessoa mais do que a mim. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu tenho que fazer pelas pessoas o que eu faria para mim. Agora, eu não posso fazer pelas pessoas aquilo que geralmente eu não faço para mim. Eu já usei um exemplo bem bobo, bem simples, mas que esclarece muito. A pessoa chega no final de mês, ela passa na frente de uma loja e fala: olha, eu quero essa sandália é muito bonita, no caso mulher, né? Eu quero essa sandália vai até combinar com a roupa das mulheres que vence, né? Eu tenho que comprar essa, porque o dia que tiver evento eu vou. Mas aí a pessoa fala assim: eu não tenho condições, não posso, não dá, eu não posso gastar agora. Aí de repente alguém chega para você e traz um convite todo lindo, empoderado, lindo, maravilhoso, festa maravilhosa, aniversário. Aí você fala: eu quero ir, mas eu não vou de mão banando não. Aí ela vai lá e às vezes compra um presente que não é a sandália, mas muitas vezes tem um valor acima da sandália, e compra e leva para a pessoa. Ela está amando o próximo mais do que ela mesma. Você deixou de fazer por você aquilo que você disse que não podia, e faz pelas pessoas aquilo que você deveria ter feito por você. Está errado. Está errado. Errais por não conhecer comigo acontece duas coisas. Se alguém me chama para algo desse tipo e eu não posso corresponder à expectativa, ou eu não vou, ou então, meu filho, eu passo óleo de peroba na cara e vamos lá comer e alegar. Mas eu não vou fazer pelos outros o que eu não faço por mim, o que eu não faço pela minha esposa, o que eu não faço pelos meus filhos, ou o que eu não faço até pela minha família. Não. Primeiro eu tenho que amar a mim mesmo, amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Irmão, só tem duas coisas: ou eu estou sendo ímpio diante de Deus, ou eu estou sendo justo. E é hoje que Deus ele quer realmente trazer você para mais perto, e não deixar que os outros te julguem, não deixar que os outros te condenem, porque eles não vão entender sua vida, eles não vão saber o porquê você faz isso, ou porquê você faz aquilo, ou porquê você age assim, ou porquê você age daquela forma. E talvez mediante essa palavra, Deus está te dando a chance de consertar tudo o que talvez você está fazendo errado, ou que fez errado e está escondendo.
É a chance que Deus está dando para você abençoar o seu futuro e fazer de você uma casa na rocha do que uma casa na areia. Quem está entendendo, diga amém. Então ele começa dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos... Mais alto, irmão, parece que você já se está sentindo preso aí agora. Vamos lá, nem se detém no caminho dos, e nem se assenta na roda dos. Então eu falei que existem dois tipos de pessoas: o justo, o ímpio e o justo. O que é o ímpio? Os ímpios são aquelas pessoas que deliberadamente, preste atenção, elas não são obrigadas, elas fazem porque querem. Ímpio não é e nunca foi alguém que conhece a palavra, que não conhece a palavra. Não. Ímpio é aquela pessoa que conhece, teve discernimento do que se é certo, do que é errado, mas por vontade própria e por uma escolha pessoal, decidiu fazer errado. Isso é um ímpio. Então, às vezes a pessoa fala assim: pastor, onde tem mais ímpio? De certa forma, às vezes até dentro da igreja. Ah, pastor, é por isso então vou ficar lá fora. Não, lá fora estão os pecadores. E a Bíblia fala que os pecadores serão lançados no fogo que arde no lago que arde com fogo e enxofre. Então nada justifica o caminho errado. E ímpio é aquela pessoa que conhece, que ouve, que discerne, que digere aquilo que ouviu. Não, eu entendi plenamente, eu compreendi plenamente, eu sei exatamente o que Deus disse, mas eu estou de uma forma deliberada escolhendo isso. Talvez porque me traz um prazer pessoal, talvez porque me traz um lucro, porque talvez me beneficie em alguma coisa, ou porque traz aquela sensação, né, de satisfação momentânea. Eu optei por isso aqui, eu escolhi por isso aqui. E a maioria das vezes a pessoa fala assim: não, e eu sei as consequências. Sabe não, porque se você vê, ou se você tiver pelo menos o discernimento da consequência da impiedade na vida de alguém, essa pessoa ficaria grudada com Deus. E ímpio é aquela pessoa que de maneira deliberada elas se tornam perversas. Essas pessoas estão ativamente envolvidas com aquilo que é mal. Os ímpios, que representam o modo de ser e as ideias do mundo. O ímpio faz isso. Ele não procura se adequar às escrituras, ele não procura se adequar ao caminho santo, ele não procura se moldar segundo o evangelho. Eles procuram de uma certa forma querer servir a Deus. Preste atenção que isso aqui é profundo. Eles querem servir a Deus, eles querem estar na igreja, mas de alguma forma eles ainda querem se encaixar no mundo. Eles querem encontrar o seu lugar ainda no mundo, não se sentir diferente. Não tem como, irmão. Não tem como, não existe você querer andar em santidade e de alguma forma se associar às coisas deste mundo, não tem. Vai chegar um dia que você vai ser colocado em uma situação de fazer a sua escolha. Agora, triste é se o tempo passar e quando você perceber que a hora passou, tentar fazer a escolha pelo que é certo, mas o tempo já se foi. Não, pastor, Deus ele nos ama tanto, Deus ele nos quer tão bem, que Ele sempre vai nos dar a chance de fazer a escolha certa. Ah é? Então o que está escrito no livro de Isaías capítulo 55, versículo 6? Coloca para mim, só se eu estiver enganado. Se eu estiver enganado, depois eu procuro, mas eu sei qual é o versículo. Isaías 55, versículo 6. Vamos ler todo mundo junto? Não, você fala a parte mais forte quando eu parar. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Epa! Buscai ao Senhor enquanto se pode e invocai-o enquanto Ele ainda está. Então esse negócio de que Deus vai me dar o tempo suficiente para depois eu mudar a minha escolha, para depois eu fazer a minha escolha certa, isso cabe para aqueles que nunca conheceram o Evangelho, para aqueles que nunca tiveram conhecimento da verdade. Agora, para nós que já sabemos,
Para o povo que já conhece, mas por escolha própria, por decisão pessoal, prefere viver no erro, não vai ter esse tempo não. Não vai existir. O que encobre as suas transgressões, eles nunca irão prosperar. Deus está dando a chance de você colocar, de nós colocarmos a nossa casa em ordem. Deus está dando a chance da gente consertar, ou dar a Ele o direito de consertar tudo que estamos fazendo de errado aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. Deus está nos dando a chance. E não importa quantas vezes você foi reincidente nesses erros, não importa quantas vezes você fraquejou, não importa quantas vezes você tropeçou, não importa quantas vezes você mentiu para isso. Mentiu para si próprio, mentiu para os que estão à sua volta e tentando mentir para Deus, sendo que a Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Então tira essa conversinha de que eu oro, tira essa conversinha que eu não pratico, tira essa conversinha de que eu não leio, que eu não faço mal para os outros, mas eu oro, mas eu leio, eu tenho a minha comunhão com Deus, pastor, eu tenho. Mas aquele que de fato tem uma comunhão com Deus e que não tem atos ou atitudes de ímpio, realmente vive essa comunhão com Deus, não fala dela. Não só fala dela, realmente vive ela. Então os seus ideais estão baseados nos pensamentos, motivações, ideias do mundo que não permanecem na palavra de Deus e que por isso não terá parte na assembleia do povo de Deus, da família de Deus. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Ultimamente, existe uma velocidade muito grande de Deus salvando vidas. Diga glória a Deus. Existe um povo que mesmo em meio à pandemia, em meio a tanta perseguição que vai vir ainda a existir, existe um povo que está lutando, irmão, para poder trazer as pessoas para a vida, para ter comunhão com Deus. Mas na mesma velocidade que Deus está trazendo alguns, o diabo também está levando outros. Não se espante se amanhã ou depois você descobrir: meu Deus, fulana estava na igreja, era uma pessoa de Deus, agora está lá. Meu Pai amado, não se assuste se amanhã ou depois você vê uma pessoa nova assumindo o ministério, assumindo o altar, e de repente você fala: meu Deus, aquele era pregador, aquela era pregadora, fazia parte, ministrava, conduzia, e agora olha onde está Jesus Cristo de Nazaré, tem misericórdia. Você sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que é para ser feito como figura para nós, para que a gente não tenha o mesmo desfecho que eles tiveram, porque eram pessoas que falavam, mas não viviam a essência da comunhão. Irmão, é sério. E o que é o justo? O justo é a pessoa que está corretamente, preste atenção, relacionada com Deus através da fé. Através da fé. E por isso procura, presta atenção, primeiro nos seus pensamentos, motivos e ações, obedecer àquilo que Deus, em sua palavra, estabelece como modelo, perfil de vida, ou seja, a pessoa que está de acordo com a justiça de Deus. Esse é o justo. É aquela pessoa que faz como o apóstolo Paulo, esmurra o próprio corpo para não voltar às velhas práticas. É aquela pessoa que se humilha diante de Deus e ela procura um motivo, ela quer se consertar, ela quer viver uma nova história, ela quer viver uma nova vida com Deus, e se preciso for, ela abre mão do que for necessário. Eu não me esqueço dessa situação. Eu era pastor na cidade de Sinop, há muitos anos atrás, e eu recebi um telefonema. Uma pessoa ligou para mim, falou assim: pastor, eu moro, não tinha nem live, não tinha nada disso. Eu acho que ela só assistia um missionário, só assistia o programa missionário. E aí eu lembro que essa mulher me ligou, eu ouço a voz dela até agora.
Falando para você, eu ouço aqui no meu ouvido a voz dela. E ela virou e disse assim: pastor, e começou a chorar. E aí eu comecei a ficar assustado, porque ela entrou meio que em desespero. Pelo amor de Deus, pastor, pelo amor de Deus, pastor, abre uma igreja aqui na minha cidade. Eu não me lembro nem qual é a cidade. Abra uma igreja, pastor, abra uma igreja, pelo amor de Deus. Ou então, pastor, ora para eu vender o que eu tenho aqui, para eu desfazer do que eu tenho aqui, para mudar para ir, para poder frequentar a igreja, para poder servir a Deus, para viver uma história com Deus. Isso chega a me doer, irmão, porque a Bíblia fala que a alma faminta, até o amargo se torna doce, mas a alma completa, a alma, sabe, pisa o favo de mel. Quantos desprezam hoje? Não, vou amanhã. Não, hoje eu não estou bem. Não, hoje eu quero ficar assistindo Netflix. Não, hoje eu vou ficar conversando com a minha família, né? Eu tenho que dar atenção para a minha família. Irmão, você tem que dar a mesma atenção para a sua família, da mesma maneira que você tem que lutar para levar ela para o céu. Agora, se a atenção que você dá para a sua família não é a mesma intensidade que você luta para levar para o céu, então eu posso questionar até a sua salvação. Até a sua salvação. Até a sua comunhão eu posso questionar. Porque Deus nos amou, sim ou não? Sim ou não? Mas a Bíblia fala que além de nos amar, Ele se doou para morrer na cruz. Você ama a sua família? Como é que você está se doando por ela? Você ama a sua casa? Mas como é que você está se doando por ela? Como é que você está se sacrificando com ela? Você sabe qual a melhor coisa que você faz pela sua família? O começo de uma salvação para a sua casa? Andando corretamente com Deus. Se você começar a viver com Deus de verdade, se você começar a ter comunhão com Deus de verdade, meu irmão, ali uma porta de salvação que abre, que o diabo e o inferno nunca vai fechar. Nunca. Começa você mostrando para eles como serve a Deus. Começa mostrando para eles o que é fidelidade com Deus. Começa mostrando para eles o que é viver em santidade com Deus. É ali que Deus começa a abrir a porta da salvação e resgata não só os seus, mas toda a sua família e a sua descendência. Toda. Então Deus, ele consegue ver duas coisas: o ímpio e o justo. Vamos lá? Deus consegue ver duas pessoas só. Primeira, mais alto, primeira, e o segundo, justo. Então podemos ter um retrato do que é a vida de um justo e o seu compromisso com a lei de Deus. Então ele começa aqui três coisas definem isso. E ele usa 3 palavras, 3 verbos. Vamos lá? Fala: Deus usa. Mais alto, irmão. Fala: Deus usa 3 palavras, 3 verbos. Vamos lá, repita as 3 palavras. Primeiro, anda, detém e assenta. E os verbos: andar, deter e se assentar. Deus usa 3 palavras que são 3 verbos. Por isso ele começa dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Ele não se adequa, ele não se ajusta, ele não tenta descer ao padrão deste mundo. Nós estamos vivendo uma época onde a internet, tudo nela se cresceu de maneira assustadora. É ou não é? Sim ou não? Cresceu, irmão, de forma assim gigantesca. Daqui um dia, irmão, por causa dela, tem várias profissões que vão deixar de existir. Eu estava vendo uma reportagem que cerca de 25 profissões, que para hoje era fundamental, até 2025 ela vai desaparecer, porque tudo pode ser executado pela internet. Tudo. Eu não sei se eu vou estar fazendo errado, mas vou dar um exemplo. Minha irmã trabalha na Unimed, em Cuiabá. Ela trabalhava no Polo.
da Unimed em Cuiabá. Entrou a pandemia, mandou todo mundo para office, tudo para casa. Minha irmã recebeu, o marido dela recebeu a proposta de sair de Cuiabá e ir para a cidade de Guarantã do Norte. Ela falou assim: olha, eu não vou pedir demissão do meu trabalho, eu tenho muito tempo trabalhando com isso, eu não vou jogar fora toda a minha carreira, mas eu vou perguntar para o meu patrão, se ele me dá a chance de poder mudar com você e trabalhar de lá, já que eu estou trabalhando office, porque senão eu não vou pedir demissão. E aí então ela foi e falou com o patrão dela: não, pode ir lá para Guarantã, não tem problema não, de lá você simplesmente trabalha por aqui. Guarantã para Cuiabá. Irmão, foi feita uma pesquisa que até 2025, cerca de 25 profissões vão desaparecer por causa da internet. E aí nesse mundo da internet, estão surgindo o que eles chamam de influencer. Você já ouviu falar sobre isso? Sim ou não? Pessoas que de alguma forma exercem alguma influência sobre as pessoas. E se você parar para analisar, existe um grupo, irmão, que está lutando muito pela vida para influenciar seus filhos. Porque você já tem opinião formada. Preste atenção nisso. Eles não conseguem mudar a nossa formação cristã. Nós já recebemos uma formação, nós já sabemos o que é certo, o que é errado e pronto, agora os jovens estão em formação. Aí está cheio de influência. Aí o que o demônio trabalhou? Eu preciso convencê-los de alguma forma. Eu preciso colocar gente no meio deles e usar pessoas no meio deles. E eu estou falando do povo cristão, que ia viver uma vida de fachada cristã, uma vida de fachada de cristianismo, para mais tarde se tornar uma ferramenta de trabalho para o inferno e não para o céu. E aí hoje você vê um monte de cantores cristãos, que agora estão de certa forma dizendo, esses dias eu vou falar porque eu não tenho problema com isso, mas uma reportagem daquele cantor que você gostava muito, que você ouvia música, e você ouve música que ele canta, e você achava sensacional a voz dele, J.A. É J.A.? J.A. Depois eu vejo algumas canções, você vai lembrar. Ele começou lá no programa do Raul Gil, foi ou não foi? Foi lá no programa do Raul Gil, cantava músicas, você falava assim, nossa, que timbre maravilhoso. Hoje, ele abraça uma bandeira que não é a cristã. Na última reportagem que ele deu, ele disse assim, eu não tenho mais religião, eu não tenho mais. Aí fizeram uma pergunta para ele, o movimento que você vive hoje, que é o LGBT, e mais outras coisas acrescentadas, tem como andar junto com o cristianismo? Você acha que tem como ser LGBT e ser evangélico? Aí ele respondeu assim, todos eles respondem exatamente da mesma forma. Ao meu ver, eu acho que tem. Irmão, a gente passa a deixar de viver o cristianismo quando passamos a viver o nosso achismo. A gente acha demais e obedece de menos. A gente tem um parecer para tudo. Eu acho que marido tem que ser assim. Eu acho que mulher tem que ser assim. Eu acho que filha tem que ser assim, tá? Eu acho que filho, homem, tem que ser assim. Eu acho que um empresário tem que ser assim. Eu acho que a igreja tem que ser assim. Eu acho que o pastor tem que ser assim. Eu acho que o irmão, quem é da igreja, tem que ser assim. A gente acha demais e obedece de menos. Esse é o nosso grande erro. A gente passa a sair do cristianismo quando deixamos o evangelho, quando deixamos a palavra, quando deixamos as escrituras, a ótica de Deus, a visão de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, para viver o que a gente acha que deve ser. O justo de Deus, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Não me interessa o que você acha, não me interessa o que você pensa, para mim só importa o que a palavra da vida me fornece. O que para mim é útil
é aquela que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Fora isso, para mim não serve mais nada. Ah, pastor, mas tem título. Ah, pastor, tem suposto ministério. Ah, pastor, tem nome. Mas, irmão, nenhum nome está acima de todo nome, que é o de Jesus. Nenhum nome está acima daquele que é o nome de Jesus. Eu não vou me desviar nem para a direita e não vou me desviar nem para... Vou permanecer no centro da vontade de Deus. Primeira palavrinha, não anda, irmão. E se a gente pegar o texto de Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1, na versão NVI, nós temos aqui o que Paulo fala sobre isso, as cartas ao Colossenses. Lê comigo na tela. Quero que vocês saibam, quando estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber quem, pessoal? A saber quem? Cristo. Continua. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isto para que ninguém faça o quê? Para que ninguém o quê? De que forma? Com argumentos que só parecem convincentes. Poxa, Deus ama todos. Não importa a sua escolha, a sua orientação sexual, o seu gênero. Deus, Ele ama, porque Deus é o quê? Deus é o quê? Amor. Não caia nesses enganos, nessas lábias, nessas conversas, nessas influências, que não tem como base a palavra de quem? De Deus. Argumentos que só parecem convincentes. E aí ele continua, preste atenção. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em... Continua. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem ao quê? A viver nele. Enraizados, edificados. Eu gosto que você fala bem forte, irmão, porque tem fundamento. Enraizados e edificados, firmados na... Como foram ensinados, transbordando de... Agora olha o versículo. Tenham cuidado para que ninguém os a filosofias, achismo, pensamento pessoal, convicções próprias, escravize a filosofias. Para Deus é o quê? E além de vãs são o quê? Enganosas, que se fundamentam nas tradições, ou seja, vontades humanas, ideais humanos, e nos princípios elementares deste, baseando no que o mundo oferece, e não em Cristo. Você quer ser um justo de Deus? Você quer ser um justo bem-aventurado? Então procure ver quem em sua volta tem sido ímpio, andado em impiedade, praticado impiedade, e começa a não mais dar ouvidos a eles. Não importa se é o seu pai, não importa se é a sua mãe, não importa se é o seu filho, não importa se é o seu professor da faculdade, não importa se é um médico renomado, não importa se são pessoas que levam título como cristão, não importa se são pessoas que já vêm trajado com ministérios. A palavra de Deus é imutável, ela não muda. Ela não vai mudar nem com o tempo e nem com quem simplesmente tenta transmitir ela. Ela é o que é. Uma frase linda que eu guardei no meu coração foi o que eu ouvi esses dias. Uma pessoa pregando, ela falou assim: Deus faz o que faz,
porque Ele é o que Ele é. Pronto e acabou. Ele não tem que te justificar, Ele não tem que prestar conta para você. Ele faz o que faz porque Ele é o que Ele é e acabou. Paulo deu esse conselho aos de Colossenses. Cuidado, vai chegar gente de maneira, sabe, com atitude, com sutilezas. Porque tem, como diz, tem gente que tem o dom da palavra, da oratória. Tem gente que tem aquela habilidade de convencer. É tipo um vendedor. Se eu fosse para sobreviver de vendedor, irmão, eu estava passando fome. Para mim, eu não sei, eu não sei nem pedir desconto, mas para a igreja, irmão, eu choro igual um bebê. Para mim, eu tenho vergonha. Sabe, mas tem vendedor, irmão, que o que ele coloca na mão, ele vende, ele convence você. Ele convence. Tem gente que tem essa sutileza. O ímpio sabe fazer isso, irmão. O ímpio, ele faz você primeiro falar, e naquela multidão das palavras ele te pega. Aí ele faz você começar a entrar em dúvida, ele começa a fazer você entrar em parafuso. Tá, mas tudo bem, mas e se as igrejas estiverem erradas? Tá, mas tudo bem, mas cadê esse Cristo? Ah, mas tudo bem, mas a Bíblia foi feita por homem. Ah, mas tudo bem, olha, a gente vê tanta coisa acontecer, e não sei o que, irmão, cuidado. O justo que está à ótica de Deus não anda segundo conselhos de quem é ímpio. Para ser sincero, se você quer ser um justo que agrada a Deus, não pare nem para ouvir o que é ímpio, nem muito menos heresia, ou até mesmo algo encarregado, encharcado de impiedade. 3 palavrinhas, vamos ver se você lembra. Qual foi a primeira? Ih, você não prestou atenção. Vamos para o verbo então, que talvez fique mais fácil. Qual foi o primeiro verbo que eu falei desse texto? Andar. O segundo é qual? Deter. Olha lá, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Volta para a original, irmã. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos... E nem se... continua. E nem se... no caminho dos pecadores. A segunda palavrinha é... deter, ou seja, está no mesmo modo, está da mesma forma, está do mesmo jeito. Cadê, irmão? Cadê aquela igreja que fazia diferença? Cadê aquele povo que fazia diferença? Cadê aquele povo? Sabe, eu entendo que nos dias de hoje, eu entendo que nos dias atuais, o povo de Deus precisa ser estrategistas para salvar vidas. O apóstolo Paulo diz isso: fiz-me de doido para ganhar doido, fiz-me de louco para ganhar louco, fiz-me de incrédulo para ganhar os incrédulos, mas ele fez de conta, ele não levou na real aquilo, irmão. Ele não levou na real. Ele fez de conta para que pudesse, de certa forma, atrair a atenção das pessoas. E eu concordo que nos dias atuais nós temos que ser estrategistas, mas o que antes era estratégia, agora está virando doutrina. Por que eu digo que está virando doutrina? Porque se você não adaptar aquilo, ou se você não aceitar, ou se você não seguir aquilo, aí você já está errado, você já é radical, você já é fanático, você já está doido, você está sendo extremista. Qual é a palavra que eles estão usando muito hoje? Além de fanático, tem uma palavra que estão usando muito hoje. Qual? Tenta falar para acertar. Não, é uma palavra que o pessoal do lado de lá está usando muito contra a igreja. Não é radical, coisa que parece radical. Não é homofóbico. Eles falam isso, mas não é homofobia. É que nós estamos sendo extremistas. É tipo extremista, mas tem uma palavra melhor. Entendeu? Não. Vamos deixar, não vai virar uma aula de português aqui, né?
Mas vamos voltar àquilo que... Agora até eu esqueci o que eu estava falando. Qual foi antes de eu perguntar da palavra? Qual foi a última coisa que eu estava falando? Isso, as estratégias estão virando lei, estão virando... Se você não seguir aquilo, você já está ficando fora. Eu falava para minha esposa o seguinte, esses dias eu cheguei em casa, eu falei isso aqui na igreja. Eu cheguei em casa, minha esposa estava fazendo almoço e olhou para mim e falou assim, escuta essa música, escuta esse hino. Aí eu parei para escutar. Aí para fazer uma graça melhor, já aproximei da pia e comecei a lavar a louça ali, pelo menos fazendo de conta, né? Mas lavei mesmo. E aí eu vi naquele hino, e ela lá no fogão, mexendo no fogão, escutando. E ela falou, você viu? Em todo tempo, esse hino sempre se retratou de Deus como o Senhor, como Jesus, como Deus. Não tem esse negócio de o cara, meu amigo, ele lá de cima, você. Em nenhum momento usava isso. Aí eu falei assim, não é verdade, porque os hinos de antigamente, eles tinham Deus como seu Senhor, não tratava de igual. E aí eu fui para a rede, esperar ela terminar de fazer o almoço. Aí eu deitei na rede, comecei a balançar, e aí ela foi mexer nos tapetes. Eu falei assim, meu bem, olha o que Deus falou no meu coração aqui agora. Se eu estou errado, não importa, importa que eu trouxe para mim como entendimento. A Bíblia diz assim, que quando eu era menino, eu falava, brincava, discorria, eu tinha atitude de... Até que o tempo passa e o menino de alguma forma vai dar lugar ao homem. E automaticamente ele vai acabar com as coisas de menino, amadurece. Eu falei assim, olha o que está acontecendo. Antigamente os hinos faziam você sair da meninice, que é a incredulidade, o pecado, sabe, a mistura, e te trazia para dentro do evangelho. Ele fazia você adorar. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Você acabava com as coisas de menino, música do mundo, coisa secular, passatempo pecaminoso, já não fazia mais parte da sua lista de vida. Não serve mais. Agora o que aconteceu? Mudaram. Aí como estratégia, você já viu como é o tipo de hino hoje em dia? Você... muitas vezes nem denota o nome de Deus. E aí você começa a pegar os autores dessas canções, às vezes até os artistas cristãos que estão cantando ela. Aí você começa a observar a conduta. Começaram de um jeito e hoje está tudo diferente, irmão. Tudo diferente. Tudo diferente. Começa a pesquisar e analisar o que eu estou te falando. Começou a mudar a ideia, começou a mudar o pensamento, está influenciando a juventude, está influenciando o povo. Aí o que eles estão fazendo? Pegando o que deveria ser adulto e voltando para a meninice espiritual. Está voltando tudo, irmão. Tanto que agora a gente já vê igrejas cantando música do mundo em cima do altar. Fez maior polêmica esses dias aí. Não sou contra não, irmão. Quem quer ouvir, fazer, né? Cada um dá conta de si. Eu só estou te falando o que a Bíblia fala. Ou eu sou ímpio, ou eu sou justo. Não tem meio termo. Não tem como eu ficar dividido. O justo, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. O justo, ele não se detém no caminho dos pecadores. Tanto que o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, olha o que Deus diz, eu termino aqui. Pelo que, rejeitando toda e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, o quê? A qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores, o quê? E não somente ouvinte, enganando-vos com falsos. Sabe aquele discurso que a gente faz para a gente mesmo? Você vai entender, preste atenção bem que você vai entender. Você já fez alguma coisa que você se arrependeu
e depois você estava tentando, na sua mente, tentando te convencer que você fez a coisa certa? Já se viu nessa situação? Sabe, a pessoa, é como falar, uma pessoa falou assim, se você tivesse certeza do que você estava fazendo e era certo, você não se questionaria e nem se preocuparia com a opinião dos outros. Agora, quando você não é certo do que está fazendo, você tenta levantar argumentos para poder ratificar ou apoiar, ou na hora que você for confrontado, você querer convencer o outro. Quando você está certo disso, você não precisa convencer ninguém, irmão. Você não precisa convencer ninguém, você não precisa, eu não chego para as pessoas e tento falar para elas como se eu estivesse tentando convencer o que é o meu lado. Não, eu estou convencido e acabou. Eu acho que é por causa disso, irmão, vou explicar. Eu acho que é por causa disso, em toda a minha vida cristã, eu nunca encontrei uma pessoa para me confrontar na minha fé. Porque eu nunca deixei dúvidas da minha convicção. Eu nunca deixei parênteses, eu nunca deixei aspas. O dia que Deus me convenceu, Ele me convenceu de verdade. Eu não entro em disputa, eu não entro em discussões, eu não entro em argumentos, não. Irmão, a Bíblia está aqui, ó, pronto. Eu vou discutir com você para quê? Eu vou destruir nossa amizade para quê? Vou criar um caso entre você e eu para quê? Sendo que eu sei que estou certo porque a Bíblia está certa. Acabou. Agora, você que está tentando me provar do contrário, demonstra que você não está com pés firmes nas rochas. Sabe, aqueles argumentos que a gente cria para tentar, venho de um lado, mas você falou muito duro, você não podia ter falado assim, não, mas tem gente que só pega no tranco, eu tinha que ter falado mesmo. Sabe aquela conversa que a gente faz na nossa cabeça? Tentando nos convencer de que fizemos a coisa certa. Se você está se questionando, meu irmão, é prova de que você não fez. Se você está tentando se convencer de algo, é porque é prova clara que você não fez a coisa certa. Porque se você tivesse feito, você estava em paz. Você estava em paz. É isso que Tiago diz. Eu termino falando isso aqui de novo, vamos lá. Versículo lá, volta lá. E sede cumpridores da palavra e não somente o quê? Enganando-vos com falsos. Que mais? Continua. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porém, porque se contempla a si mesmo, e ele foi-se e logo se esqueceu de quem ele era. A pessoa vem, ouve. A pessoa vai lá, olha no espelho e dá uma ajeitadinha. Daqui a pouco ela sai. Aí ela pensa e para assim, mas será que está tudo certinho no lugar mesmo? Aí ela tem que voltar para onde? De novo, porque ela logo já se esqueceu do que ela viu. Muitas pessoas que não são praticantes da verdade é desse jeito. Ouve, se impacta, fica maravilhado, mas vai. E daqui a pouco se esquece dela. Irmão, para ser justo de Deus, eu não posso andar segundo conselhos dos ímpios. Para ser justo de Deus, eu não posso me deter no caminho daqueles que são pecadores. E para ser justo de Deus, eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores. E sentar-se na roda dos escarnecedores não é aquilo que muitas pessoas imaginam, sentar numa roda e começarem a falar mal de Deus. Muitas vezes o que você assiste, o que você concorda, o que você compartilha, o que você curte, o que você manda para outras pessoas, o que você faz colocando para outras pessoas verem, você está se assentando aquilo. Porque você se assenta com quem você não concorda? Você se senta com quem você não concorda? Só se for uma situação de obrigatoriedade. Mas mesmo assim, vamos supor, se eu tiver que estar numa reunião e eu não concordo com fulano, eu não vou sentar do lado dele. Não vou. Porque senão o caldo engrossa, a coisa entorna. O que você faz? Senta o mais longe possível. Senta o mais longe possível. Porque não há o quê? Concordância. Eu não me assento na roda de quem com coisa que eu não concordo. E tem crente, irmão, assistindo, ouvindo, compartilhando, curtindo, se agradando com
com aquilo que o inferno gosta, com que o mundo concorda e aprova, mas com aquilo que os céus reprova e condena. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois o Senhor fará dele uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, suas folhas nunca vão cair, inverno espiritual nunca vai vir sobre a sua vida, frieza espiritual nunca vai entrar na tua casa, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não vai cair, você não vai cair, sua família não vai cair, seu lar não vai cair, seus filhos não vão cair, mas dará frutos na estação própria, e tudo que você fizer, Deus te fará prosperar. Deus te fará prosperar. Sirva esse Deus, irmão. Ame esse Deus. Se envolva com esse Deus. Porque o final do texto ele diz: não são assim os ímpios. E aí mais atrás ele fala assim: porque o Senhor conhece os seus justos. Deus sabe o relacionamento que o justo tem com Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.